paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs, cada pessoa que me vê e me ouve neste canal do YouTube, Deus abençoe a tua vida. Quero, neste exato momento, trazer uma palavra de Deus para o teu coração. Senhoras e senhores, existe um questionamento que até hoje as pessoas se perguntam, questionam: existe vida após a morte? Um questionamento que atravessa gerações e gerações, e até hoje as pessoas questionam, se existe vida após a morte. Desde os tempos antigos até hoje existe esse questionamento. Mas eu quero te dizer que a Bíblia, a palavra de Deus, um livro extraordinário, ela tem resposta para tudo. Se você meditar de Gênesis até Apocalipse, a gente vê que há resposta para tudo. E a Bíblia, ela nos dá a resposta que precisamos. É de que, de fato, existe sim vida após a morte. Quando eu olho aqui na Bíblia Sagrada, Jesus, ele fala acerca de que existe a vida após a morte, de que o espírito, a alma do homem é imortal. A alma, o espírito sobrevive à morte do corpo. Analisando nas Sagradas Escrituras, o homem foi feito do pó, e ao pó retornarás. Mas o espírito do homem foi Deus que doou para o homem a imortalidade. Quando Deus fez o homem do pó da terra, lá em Gênesis, Deus soprou nas narinas do homem. Deus, ele fez do homem um ser vivente. O homem, ele é composto de corpo, alma e espírito. Corpo, alma e espírito. E é assim que diz o apóstolo Paulo, quando lemos, no Novo Testamento, em uma das cartas de Paulo. Paulo diz que somos tricotomia, corpo, alma e espírito. Essa é uma realidade. E que a matéria, o corpo, é a parte física. E a alma e o espírito é a parte imaterial, que não morre. É bem verdade isso, que em Mateus capítulo 10, versículo de número 28, Jesus, no Novo Testamento, ele diz: não temais os homens que podem matar o corpo, mas não podem matar a alma. O homem, ele pode tomar veneno, ele pode colocar uma arma na cabeça, ele pode pôr uma corda no pescoço e dar cabo da sua vida, suicídio, Todavia, ele não pode fazer isso com a alma. Por quê? Porque a alma é imortal, o espírito é imortal. A alma, o espírito é a parte imaterial, ou seja, que não morre. A alma e o espírito sobrevive à morte do corpo. A alma e o espírito, como parte imaterial, senhoras e senhores, foi Deus que deu para o homem lá em Gênesis. É bem verdade isso, que Deus, ele é espírito, Deus, ele é imortal. Ele não foi criado por ninguém. A imortalidade pertence a Deus. Deus não foi criado por ninguém. Mas uma coisa me chama a atenção, é que Deus, ele deu o espírito para o homem. Deus, quando soprou no homem no jardim do Éden, Deus fez o homem do pó. Deus, ele deu, o espírito, a alma para o homem. O homem, ele passou a ter essa parte imaterial que dá vida ao corpo. Esse corpo só tem vida por causa da alma e do espírito. O espírito, que é fé e consciência. A alma, sentimento, vontade e intelecto. A alma e o espírito é a mesma coisa. Então veja, senhoras e senhores, que o homem se relaciona com o Criador através da sua alma, do seu espírito. Porque o homem tem fé e consciência. É o que difere, de fato, o homem dos animais. Porque os animais não têm fé. Nós somos único, ser racional
que nos relacionamos com o Criador. Então existe sim vida após a morte, porque a alma é imortal. O homem ele pode dar cabo da sua vida material, do seu corpo, né? Dessa vida física, material. Mas o espírito não. Jesus ele diz, Mateus 10:28, não temais os homens que podem matar o corpo, mas não podem matar a alma, porque a alma é imortal. Louvado seja Deus. Eu fico observando que o próprio Jesus fala acerca da alma imortal, né? Jesus fala do paraíso, dos céus. Jesus ele fala, né, de 2 lugares. Jesus ele fala do seio de Abraão, paraíso, e o Senhor fala acerca de um lugar de tormento chamado de Hades, mundo dos mortos. Também é um lugar chamado de escuridão, trevas, abismo. Se você analisar na Bíblia, em Lucas capítulo 16, versículo 19, há uma história ali interessante, é um fato real que Jesus narra. É o próprio Cristo que narra um fato real que aconteceu no Antigo Testamento, ainda no tempo de Moisés. Um fato real que Jesus ele diz acerca de Lázaro, um homem temente a Deus que morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. É o que acontece com o justo, o que teme a Deus. Quando o justo, o homem de Deus, né, que teme a Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que teme as sagradas escrituras, quando o justo morre, ele é imediatamente levado pelos anjos para o paraíso. Olha só como a Bíblia é tremenda, porque está destinado o homem morrer uma só vez, e após a morte segue-se o juízo, segue-se, né, o seu destino, ou com Deus ou sem Deus. Então os que morrem com Cristo vai habitar com Cristo. E a Bíblia diz acerca do homem rico, né, nessa história real, lá em Lucas capítulo 16, versículo 19, que diz que esse homem rico ele vivia no luxo, na luxúria, regaladamente, esplendidamente, no pecado, na arrogância, na prepotência, na ganância. Não queria saber de Deus. E a Bíblia diz que ele morreu e foi sepultado. Sua família sepultou ele, né? Teve aquele culto fúnebre, aquele cortejo, né? Aquela cerimônia, né? E ele foi levado, né? E foi sepultado no cemitério. A parte física, né? O corpo foi levado, né, para o sepulcro. Mas a Bíblia diz, senhoras e senhores, que o espírito dele foi levado, né? Estava num lugar de tormento e de sofrimento. Que Jesus disse que o bicho não morre, fogo não se apaga. Meu Deus do céu. Ele viveu nessa vida, né, de forma luxuosa, na ganância, nos prazeres carnais desse mundo. Por isso que Jesus ele diz: de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Meu Deus, é um desastre. É a pior coisa que pode acontecer na vida de uma pessoa: morrer sem Cristo, morrer sem Deus, na desobediência. E ele, foi o que aconteceu com ele. Ele foi levado para um lugar de tormento, Hades, e lá ele estava em chamas. Meu Jesus, é coisa terrível. E ele queria até mesmo retornar para a casa dos seus pais. Ele estava consciente de tudo que estava acontecendo na vida dele, mas a Bíblia diz que não tinha como e não tem como. O perdão, né, o arrependimento se dá com vida, pessoa em vida é que existe o perdão e arrependimento. Depois que a pessoa morre no pecado, não tem mais como alcançar a salvação. Só alcança a salvação, perdão, né, um arrependimento em vida. É por isso que a Bíblia diz
que o Senhor coloca diante de mim e de você a vida e a morte, a bênção e a maldição. Deus coloca o céu e o inferno. Deus coloca diante de mim e de você. E o homem, ele tem um livre-arbítrio, o poder de decidir, o poder de decisão, de escolher o que o homem quer para a sua vida. E esse homem que morreu e estava, o seu espírito lá nesse lugar de tormento, ele se encontrava ali em meio às chamas, sofrendo. E ele queria retornar para a casa dos seus pais, mas isso é impossível, não acontece, entendeu? Não há base na Bíblia para dizer que a pessoa que está morto, ele está, digamos assim, andando por aí, que ele está passeando por aí. Não existe reencarnações como a gente vê em certas doutrinas por aí, em que a pessoa morre, e vai se reencarnar, novamente, aí morre, aí vai ter, outra reencarnação e assim sucessivamente. Não, a Bíblia diz que está destinado o homem morrer uma só vez e após a morte segue-se com Deus ou sem Deus. É assim que a Bíblia diz. E ele estava em tormento. É bem verdade isso, senhoras e senhores, que se você analisar na Bíblia, o apóstolo Pedro, ele diz que o homem, que morre no pecado, na desobediência, ele vai para esse lugar. E essa pessoa, esse espírito, ele fica sob castigo. Se você abrir a tua Bíblia, lá em 2 Pedro, olha o que é que diz lá, em 2 Pedro, capítulo 2, em versículo de número 9. Lá diz que o Senhor, ele livra os justos, da provação, da tentação. Mas os ímpios, eles ficam em castigo, reservados para o dia do juízo. Na Bíblia, fala nitidamente que o Senhor livra da tentação os piedosos e reserva para o dia do juízo os injustos, que já estão sendo castigados. Lá em Pedro, várias traduções, lá em 2 de Pedro, capítulo 2, versículo de número 9, diz que os ímpios que morrem e vão para este lugar de tormento, eles já se encontram sob castigos, reservados para o dia do juízo. Que dia do juízo é esse? Apocalipse capítulo 20, versículo 15 e Apocalipse capítulo 20, versículo de número 10, o versículo número 10 diz que a besta, o anticristo, o falso profeta e Satanás, eles vão ser lançados no lago de fogo, a saber, a segunda morte. E no versículo de número 15 diz que aqueles que não se acharem escritos no livro da vida serão lançados no lago de fogo, a saber, a segunda morte. Então, os ímpios que hoje estão sofrendo, eles estão sob castigos. Lá em 2 Pedro capítulo 2, versículo 9, eles se encontram reservados para o dia do juízo, que é exatamente no dia que o Senhor julgar todas as nações, todos os ímpios, e serão lançados, a saber, no lago de fogo. É tremendo, senhoras e senhores. Então é preciso a gente meditar na Bíblia Sagrada e saber que nessa vida, ela é passageira, e que existe vida após a morte. Se o justo, ele morre com Cristo, o justo que morre em Cristo vai habitar com o Senhor, mas se o homem morrer na desobediência, no pecado, ele vai para o lugar de sofrimento, distante de Deus. Então é preciso a gente tomar a decisão certa e buscar a presença do Senhor Jesus Cristo.
é a decisão que nós devemos tomar. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Amém.